Olá, meus seguidores queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, e com a graça de Deus. Por favor, peço que deixe o seu like no início do vídeo para não correr o risco de se esquecer, beleza? E aí, pessoal, estão se protegendo contra o coronavírus? Por favor, se puderem, fiquem em casa e se cuidem. Vocês são muito importantes para mim. Me pediram para fazer um fazão de cimento. São tantas as espécies com cores e plumagens exuberantes que foi até difícil escolher. Resolvi fazer um fazão dourado, que na minha opinião é uma das aves mais lindas do mundo. Agora que você já deixou seu like, se inscreveu no canal, bora pro passo a passo. Vou fazer o corpo dele com isopor para a peça ficar bem leve. Cortei o isopor no formato da ave e cortei também 2 pedaços para dar uma arredondada no peito, porque o fazão é gordinho. O formato dele lembra um pouco o galo doméstico, o galo caipira. A diferença é que o rabo dele é super longo. Fiz uma massa cremosa utilizando 2 medidas de cimento para 1 medida de argamassa e envolvi as peças de isopor. Para fazer o rabo, dobrei um pedaço de arame ao meio e fixei ele ao isopor. Finquei outro pedaço de arame por cima, bem no meio, que é para dar sustentação e a ponta do rabo ficar um pouco mais fina. O tamanho do rabo é um pouco maior do que o seu próprio corpo. Cortei várias tiras de tecido e as encharquei nessa massa. Agora vou envolver a cauda do fazão com elas. As penas da cauda do fazão são longas e bonitas, por isso são usadas para decorar fantasias de carnaval. Eu não conhecia o fazão. Quando me pediram para fazer um fazão de cimento, eu não tinha ideia de como ele seria. Aí fui pesquisar no Google, fiquei apaixonada. São tantas espécies, cores e plumagens diferentes que me deixou encantada. Para fazer as pernas, utilizo um pedaço de arame grosso, dobro as 2 pontas para trás e fica parecido com um T. Dobro ao meio, que é para ser a junta, e dobro a ponta para dentro, que é para encaixar no isopor. Para que ele fique de pé sozinho, é importante que as pernas sejam do mesmo tamanho, que as juntas estejam na mesma altura. Encaixo as pernas no corpo e amarro bem firme com barbante. Coloco ele de pé para ver se as pernas estão fortes e o corpo bem centralizado. Encharco várias tiras de tecido nessa massa de cimento e envolvo todo o corpo para dar mais resistência à peça e facilitar a modelagem. Tenho muita vontade de criar fazão em casa. Estava pesquisando o valor e está R$ 700 o casal. Agora, no momento, eu não posso. Mas os ovos são um pouco mais em conta. Pensei em comprar alguns e colocar para chocar na galinha garnizé. É uma ideia. Dobrei um pedaço de arame e fiz o bico, finquei na posição e cobri com massa. Eu havia dobrado 2 pedaços de arame da perna, deixando no formato de um T. Esses 2 pedaços de arame são os dedinhos principais. São eles que aguentam o peso do fazão. Agora, para fazer os outros 2 dedinhos, dobro um pedaço de arame ao meio e deixo parecido com um V. Encaixo no meio e amarro bem firme com um barbante. Utilizando um pedaço de barbante, desses barbantes de algodão, de amarrar saco, encharco ele na massa de cimento e envolvo todos os dedinhos. Deixo secar um pouco para fazer a modelagem.
Fiz uma massa utilizando 2 medidas de cimento e uma de argamassa, porém coloquei menos água, deixando a massa um pouco mais firme. Cubro ele com uma camada dessa massa e vou alisando com pincel e água. Faço cobrinhas de massa e vou encaixando na posição, fazendo o formato das asas, aliso com a ponta dos dedos para que fique bem sutil. Para fazer a plumagem do pescoço, fiz uma cobrinha de massa grossa, achatei e encaixei no pescoço. Fui esticando a massa em direção à cabeça e alisando com a ponta do dedo para dar uma suavizada. Dobrei um pedaço de arame grosso e fui riscando. Fiz vários riscos. Todos os riscos do pescoço são em direção à cabeça. Para fazer o topete, fiz um biscoito de massa, achatei um pouco e deixei a ponta um pouco fina. Umedeci a cabeça e fixei o topete do bico até o centro da cabeça. Vou pressionando esse arame dobrado sobre a massa e fazendo o formato das penas menores. Passo o impermeabilizante e deixo secar para a pintura. Dei 2 demãos de tinta branca para a cor fixar bem. Vou pintar o pescoço e a cabeça de amarelo e deixar secar bem para fazer os detalhes da plumagem. Logo abaixo do pescoço tem uma faixa de penas preto azulado, bem brilhantes. A cauda dele é cinza escuro, cheio de bolinhas brancas e com plumagens esvoaçantes. As asas dele são vermelho escuro e a ponta das asas é preto azulado. O peito dele e a parte da frente do pescoço é vermelho claro. A plumagem das costas é amarela e bem fofinha. Misturei as cores amarelo e marrom para fazer essa cor bonita para pintar o bico e os pés. Utilizando o laranja fogo e um pincel duro, retirei o excesso de tinta do pincel e fui dando pinceladas de leve no pescoço, tipo riscando, deixando aparecer também o amarelo do fundo. Contornei os riscos do pescoço com tinta preta, retirei todo o excesso da tinta e fui dando pinceladas bem de leve para fazer as ranhuras, os detalhes da plumagem. Com o cabo do pincel e tinta branca, faço as bolinhas que ele tem sobre a cauda. Espero que tenham gostado. Grande abraço e até o próximo vídeo.